Eu quero cumprimentar primeiro você com a paz do Senhor Jesus Cristo, viu? Que a unção do Espírito Santo invada o teu coração de uma maneira sobrenatural nesta noite. Que você tenha uma experiência renovada com o Espírito de Deus, porque você está na casa do Pai. Você está na casa do teu Pai celestial, aquele para quem você precisa entregar todas as coisas. É aquele que te guarda, que te defende, que prometeu e cumpriu que deixaria um consolador. E ele mora dentro de mim e dentro de você. Por isso nós estamos aqui louvando a Ele, porque só Ele quem coloca dentro de nós o querer e o efetuar. Toda a glória é dEle, toda a honra é dEle. A nossa família é do Senhor Jesus. Amém? Então declara com a tua boca: a minha família pertence ao Senhor Jesus. Senhor, todo aquele que é sangue do meu sangue pertence ao Senhor Jesus. Amém. Você é profeta, viu, querido? Você precisa declarar a palavra de Deus. E eu quero que você abra comigo em 1 Samuel. Abra a tua Bíblia. 1 Samuel 15. Quem está com algum irmão aí que não tem Bíblia perto, ofereça sua Bíblia, lê com o irmão do lado. Nós somos irmãos, para a glória do nosso Deus. Então, coopere aí com o seu irmão visitante, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor me deu uma palavra há tempo. Assim que o pastor Sebastião me fez o convite, o Senhor me deu uma palavra. E eu quero começar com uma pergunta. Você quer reinar? Você quer que a sua família reine? Porque Jesus te levantou para reinar. Para que a tua família reinasse. Você faz parte de uma família escolhida para reinar. Se Deus te separou, você está aqui nesta noite, é porque tem um propósito para se cumprir na tua vida. Tenha plena certeza absoluta disso. Alguém te convidou, mas para você estar aqui, foi o Espírito Santo que te trouxe. Porque Ele tem um propósito para cumprir na tua casa. Amém? Então, 1 Samuel 15, eu quero ler com você uma história que eu sei que muitos conhecem, mas alguns podem não conhecer. Mas eu quero ler com você 1 Samuel, no capítulo 15, a partir do verso 1. O que houve com o rei Saul? Rei Saul foi o primeiro rei de Israel, viu? E diz assim a palavra do Senhor. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel. Amaleque era um povo que pertencia aos amalequitas, que era contra o povo de Deus, tá? E aí o Senhor falou: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se o oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, boi e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles,
porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Deus poupou um povo que honrou a ele. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, profeta do Senhor, dizendo: arrependo-me, Senhor falando, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu, Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, que ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? É o Senhor perguntando. E respondeu Saul: de Amaleque. De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, eu te declarei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, Saul falando, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelha e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Pode estar sentado em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesta hora, Deus, eu venho te glorificar, Pai Santo, pela porção da Tua palavra revelada pelo Teu Espírito. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é o nosso manual de fé e prática. Ministra, Espírito de Deus, aos nossos corações nesta noite. Estamos aqui para te ouvir, para ouvir aquilo que o Senhor tem para a nossa casa, para ouvir aquilo que o Senhor tem para a nossa família. Nós entregamos ao Senhor a nossa mente e o nosso coração, para que o Senhor cumpra em nós a tua soberana vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Muitos conhecem a história que eu li, mas alguns não conhecem ou não tinham ouvido os detalhes. Saul foi instituído por Deus, rei de Israel. Foi o primeiro rei de Israel. Israel é o povo escolhido de Deus.
Nós hoje somos o Israel do Senhor. O povo que o Senhor separou para adorá-lo, para glorificar o nome dEle, para exaltá-lo. A palavra de Deus diz que nós não somos dessa terra, nós estamos nessa terra. E que é momentâneo, porque o nosso lugar é a Nova Jerusalém. Isso para aqueles que creem no poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que aconteceu com Saul? Saul foi escolhido por Deus, mas na hora de executar aquilo que o Senhor Deus o mandou fazer, Deus mandou fazer de maneira detalhada. O que Deus mandou ele fazer? Você vai lá no meio do povo amalequita, você vai acabar com tudo. Porque este povo é contra o povo meu escolhido. Deus é amor e Deus é justiça. Deus é amor e Deus é aquele que guarda os dele. E mandou o rei exterminar aquele povo. Foi Deus que mandou. Mandou o rei exterminar. E o que Saul fez? Nós lemos aqui claramente. Ele deu um jeitinho. O Senhor mandou ele acabar com tudo. Ele trouxe o rei dos amalequitas junto com ele. E aqueles bois, aquelas ovelhas que ele achou em melhor estado, ele decidiu trazer também. Foi isso que Deus mandou? Não. Deus mandou, acaba com tudo. E não obedeceu Saul, não obedeceu a ordem na íntegra. E aí você vai entender o que o Espírito quer falar. Muitas vezes, nós não vivemos o melhor de Deus. Muitos não vivem o melhor de Deus dentro da própria casa, porque ainda não obedecem na íntegra. Foi Deus quem escolheu Saul. Foi Deus quem separou Saul. Era um homem forte, viril, alto, másculo. Foi esse que o Senhor escolheu. Só que ele decidiu, por conta dele, não fazer exatamente o que o Senhor mandou. E aí vieram consequências. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Quando não se obedece na íntegra, filho, você pode estar firme em todos os cultos, da vitória, de domingo, na escola de líderes, no encontro de líderes, mas a verdade que tem que reinar sobre a minha e a tua vida é a palavra do Senhor. Frequentar e não viver não te traz autoridade espiritual. A autoridade espiritual você tem quando você vive o que a palavra ensina. E aqui Deus deu uma ordem específica. E Saul infringiu ordenanças específicas para ele. Porque Samuel era um profeta, sacerdote, juiz. Era o encarregado de Deus para falar com Saul. E Saul sentia e escutava a voz de Deus, até que ele resolveu fazer as coisas da maneira dele e não das de Deus mais. E aí vieram as consequências. Mas antes de falar dos pecados de Saul, porque só esse livro de 1 Samuel, a gente vai comentar 3 pecados que Saul cometeu. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você vá comigo em Êxodo. Êxodo 20. Pode deixar o seu dedinho aí em 1 Samuel. Êxodo 20, a partir do verso 3. Nós vamos lembrar qual foi a lei do Senhor, tá? Os 10 mandamentos
que a gente foca muito nos 2 primeiros, que Jesus veio trazer o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas aqui em Êxodo 20, eu quero ler com você a partir do verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tornar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Deus descansou e Ele nos ensina assim também. Verso 10, mas farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, sobre santificar um dia da semana. Verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós separamos hoje o domingo do Senhor, né? A terça do Senhor, a quarta do Senhor, a segunda do Senhor, a quinta do Senhor, a sexta do Senhor. Não tem um dia para o Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor. Amém? E aí diz outro mandamento, estou lendo os 10, tá? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É o único mandamento que vem seguido de uma promessa. Se você honrar o teu pai e a tua mãe, você vai viver mais. Você quer viver mais? Honra o teu pai e a tua mãe. Independente se eles te agradam ou não. Se eles falam ou fazem o que você gostaria ou não. É mandamento. E aí eu quero que você vá se lembrando lá o que aconteceu com Saul, viu? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Está aí os 10 mandamentos da lei. E aí nós vamos entender o pecado de Saul. No livro de 1 Samuel, nós vamos ver, eu não vou ler tudo, mas depois você anota aí para você ler em casa. O primeiro pecado, né, que a gente percebe claramente, no 1 Samuel 13, de 8 a 14, anota aí que em casa você lê. Ele cometeu um pecado sério. Saul, ele começou uma soberba, um orgulho tão grande dentro dele, que ele parou de ouvir a voz do Senhor dos Exércitos. Por momentos, creio que ele se esqueceu, parafraseando, de quem o levantou. Porque ele começou a fazer as coisas da maneira que ele achava que devia fazer. E aí, o que fala em 1 Samuel 13, é que ele, aparentemente, num ato de fé, oferecia os sacrifícios ao Senhor, mas era uma incumbência de Samuel. E ele passa na frente e vai oferecer sacrifício ao Senhor. Deus o levantou rei. Sacerdote era Samuel, profeta era Samuel. Então Deus tem um propósito específico na minha, na sua vida, de maneira diferenciada. Deus que nós servimos não é um Deus de atacado. Ele é um Deus pessoal. Ele te formou no ventre da tua mãe. Você não foi concebido simplesmente através de um espermatozoide, um óvulo e houve uma fecundação. O sopro de vida vem do Senhor,
Ele é quem dá a vida. E Ele é quem tira a vida. A nossa vida não nos pertence. Pertence a Ele. E o pecado de Saul, um deles foi esse, passar na frente. E fez algo que não era para ele. E a partir do momento que ele passa na frente de um ungido do Senhor para aquele propósito, ele abriu brecha para a maldição. Ele passou para uma posição que não era a que Deus o chamou. A incumbência de ofertar sacrifício era de Samuel e não de Saul. Mas ele começou a se engrandecer e começou a fazer tudo errado. Alguém que foi escolhido por Deus. E o segundo pecado que eu quero comentar com você está em Samuel 15, de 1 a 35, anota aí para depois você ler. Samuel desobedece a palavra que o Senhor deu especificamente a ele. Por que que ele trouxe boi? Por que que ele trouxe carneiro? Por que que ele trouxe o rei dos amalequitas, enquanto Deus mandou ele acabar com tudo? E aí ele ainda deu um jeitinho, ainda falou para Samuel, mas eu trouxe os melhores bois para sacrificar ao meu Deus em Gilgal, que é a minha terra. Mas não foi isso que Deus mandou? Não foi isso que Deus mandou ele fazer? Aparentemente, oferecer o sacrifício, naquele momento, parecia algo favorável ao Senhor. Por quê? Nós hoje vivemos na graça. E esse tempo de Saul era a época da lei. E a Bíblia é clara ao nos ensinar que pecado, para ser perdoado, precisa de derramamento de sangue. Então, antes da vinda do Senhor Jesus, como o pecado do povo era perdoado? Existia o tabernáculo e o profeta, o sacerdote, uma vez por ano, se adentrava ao tabernáculo e ele ficava com um sininho, uma corda amarrada no pé dele e um sininho na ponta. Se o sacerdote estivesse em pecado, quando ele adentrasse e chegasse ao Santo dos Santos, lá ele era fulminado. O sacerdote. Então, eles tinham que estar em santificação contínua. Hoje, nós que confiamos em Jesus como Senhor e Salvador, somos sacerdotes. Entende o tamanho da nossa responsabilidade diante de Deus? E aí, como era feito a remissão de pecados? Através do derramamento de sangue de animais puros, os melhores. E aí Saul, eu vou levar esses boizinhos aqui, esses carneirinhos aqui, mas eu vou oferecer para Deus. A intenção dele parecia boa? Parecia boa, mas foi o que o Senhor mandou? Ponto. Ponto. Não foi o que o Senhor mandou. E aí ele abriu outra porta para tormenta e para maldição. E aí o terceiro pecado, rapidamente eu quero comentar com você, e o negócio vai só piorando, porque um abismo vai puxando outro abismo. Vai só piorando. Ele chegou ao ponto de se distanciar tanto do Senhor, que ele procurou uma feiticeira. Isso também está no livro de 1 Samuel, depois você lê tudo lá. Ele procurou uma médium, uma feiticeira, e jurou em nome do Senhor em vão. Então, olha quantos mandamentos ele rompeu, quantos mandamentos ele não obedeceu. Qual foi o pecado de Saul? A desobediência a uma ordenança. E Deus tem ordenanças. A palavra é regra de fé e prática para minha e sua vida. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E eu vou ler um versículo para você que você vai entender bem isso. Porque muitos dizem assim, mas foi escrito por homens, homens inspirados por Deus, guiados pelo Espírito de Deus, porque a palavra, ela se autotestifica.
Quem já leu a Bíblia inteira tem essa convicção, que ela se autotestifica. E Provérbios 28, 9 está escrito assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Aquele que não quer ouvir, gente, isso é muito forte. Aquele que não quer ouvir o que Deus tem para falar, até a sua oração é abominável. O Senhor não recebe. Porque quando você põe na posição de não querer ouvir a palavra do Senhor, você está sendo tão soberbo quanto Saul. Porque você é autossuficiente, porque você não precisa. E aonde que a gente ouve a palavra do Senhor? Na casa dele, nós estamos na casa do Pai. Por isso a Bíblia é clara quando diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Por isso nós precisamos ouvir. É interessante que não está escrito que a fé vem pelo ler. A gente precisa ler? Precisa e muito, porque a gente tem que entender a história, a gente tem que entender o que a gente está lendo, porque o Espírito da verdade é que nos convence da verdade. Mas ele só vai te convencer da verdade se você buscar. Se você não buscar, você vai se convencer de que forma? Se alimentando das coisas dessa terra? Se alimentando das coisas que o mundo oferece? Que lugar você está dando ao Espírito para falar com você? Nenhum. A hora que você dá lugar ao Espírito de Deus para falar com você é quando você se dedica a Ele. Por isso ele diz, vai para dentro do teu quarto, fecha a porta e fala comigo. Não é para todo mundo ver, não precisa falar bonito. Rasga o teu coração e você vai começar a ter experiências sobrenaturais com o Senhor. E Saul se distanciou tanto, Saul foi se distanciando tanto, que ele chegou a procurar uma feiticeira. Quer dizer, a presença de Deus não estava mais nele. E aí, Deus rejeitou Saul como rei e levantou Davi. Homem segundo o coração de Deus. Depois que Samuel ungiu Davi, ainda pequeno, ainda novinho, 17 anos, né, pastor, aproximadamente, quando o Senhor ungiu Davi, e Saul ficou sabendo que ele já tinha recebido a unção, ele ainda não era rei, de fato. Mas quando ele foi ungido, começou a perseguição. Davi já começou a ser perseguido. E Davi, por consequência do pecado, Saul, por consequência do pecado e do não arrependimento, por consequência da soberba, do orgulho, ele era atormentado por demônios. Ele era atormentado por espíritos malignos. O mundo espiritual é real. Ele era atormentado. Ele tentou matar Davi algumas vezes, mas ele só tinha paz quando Davi ia lá e tocava a harpa para ele. Ele só sentia paz quando Davi tocava a harpa para ele. Por quê? Porque Davi era um ungido do Senhor. E Saul perdeu a unção. E aí eu quero que você pense comigo. O que pode fazer perder a unção? Para a minha vida e para a tua vida, viu, querido? O que pode fazer perder a unção? No teu coração, na tua família. O que pode fazer perder a unção é realmente o se afastar das coisas espirituais e se alimentar do que é carnal. O que você tem se alimentado mais? Das coisas dessa vida que são passageiras, de festas, de momentos de prazer, ou você quer uma paz que excede todo entendimento, que indiferente do que você está passando nesse momento, reina dentro do teu coração. Porque você entende que existe um Deus que está acima das tuas circunstâncias.
e que as tuas circunstâncias são passageiras, mas elas vão passar e vão ser transformadas pelo poder de Deus se você tiver fé. Só dessa maneira as circunstâncias serão transformadas. E saiba, queridos, que se eu estou de pé aqui hoje, é porque o Espírito da verdade habita em mim. E Ele está me fazendo de pé hoje. Porque não tem uma semana que eu enterrei meu pai. Já enterrei minha mãe e meu único irmão. Então hoje, eu orei por eles até o último momento. E eu vi a fidelidade do Senhor até o último momento. Eu tenho pessoas aqui da minha família que testificaram a fidelidade do Senhor até o último momento. E eu glorifico a Deus porque vocês estão aqui. Testificaram, eu testifiquei. Quando eu falei com o Senhor e orava e oro pelos meus familiares, como nós oramos aqui no início, Senhor, eu reivindico, é o que é o sangue do meu sangue. Eu reivindico, porque a promessa, e eu creio nas promessas. Eu já tinha tomado posse da salvação e pedi ao Senhor, Senhor, deixa eu ver a confissão com a boca. Deixa eu ver. E Ele me permitiu ver no final. Para a glória do nome dEle. Por isso eu estou aqui de pé e quero que você dê um aplauso ao Senhor Jesus. Porque algumas pessoas falam para mim assim, você é muito forte. Eu falei, eu não sou forte. Forte é o Deus que habita dentro de mim. Esse é forte. Esse me dá força e me dá estrutura para continuar caminhando e fazendo a vontade dEle. E eu vou fazer a vontade dEle. Porque foi Ele que me escolheu e me separou. E fez a palavra da verdade ser esclarecida dentro de mim. E eu tenho um compromisso com Ele, de levar a palavra da verdade aonde Ele quiser me mandar. Eu tenho esse compromisso com o meu Pai Celestial, que me abençoou com uma família terrena maravilhosa, mas já decidiu recolhê-los. É fácil, queridos? Não. Eu sou de carne e osso, mas eu confio no Deus que tem uma eternidade para mim e para você. Uma eternidade. O que eu tenho certeza agora é que nós nos separamos por um momento, mas que logo nós vamos nos encontrar. E essa certeza é tão absoluta dentro do meu coração que me faz ter forças para estar aqui. Porque é só o Senhor Jesus que pode fazer isso dentro de nós. Porque nós não temos estrutura física, emocional, nós não temos estrutura para aguentar determinadas situações na nossa família. A enfermidade, ela aparece, a doença aparece, muitas vezes aparece. Só que quem se apega na maneira como o ente querido é recolhido, somos nós. Para Deus, o importante para Ele é alcançar o coração. Só que uns precisam de um tempo maior, às vezes de sofrimento, para que o coração de fato seja alcançado. Deus ama. E porque Ele ama, algumas coisas Ele permite. Porque Ele ama. Mas só tem essa convicção aquele que mergulha na palavra da verdade. E eu quero que você abra comigo 2 Pedro, lá no finalzinho, no verso 1. Segunda Pedro, no verso 1, a partir do verso 1. 2 Pedro 1, no verso 19 a 21. Não é o verso 1 não, tá? É o 19 a 21. Está escrito assim a palavra de Deus.
Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, não vem de cabeça de homem nenhum. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esta é a palavra da verdade. O que o inferno quer é fazer você acreditar que é um livro. Não é um livro. É a palavra de Deus, porque é um livro vivificado pelo Espírito Santo, para aquele que tem Jesus Cristo como Senhor. Eu comecei a falar sobre o tabernáculo. Por isso que Saul trouxe os animais. E antes, para haver purificação de pecado, precisava do derramamento do holocausto, que era o derramamento do sangue do animal puro para haver perdão de pecado. E Deus nos ama tanto, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que Jesus é o Cordeiro, lembra? Cordeiro, boi, carneiro, ovelha. Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Só que ele só tira o pecado de quem se arrepende. E as pessoas, hoje em dia, o inferno tem distorcido tanto a mente, até dos que creem, que param de chamar pecado de pecado e chamam pecado de problema. Ah, eu estou com problema. Eu estou com problema porque eu falei mentira no meu trabalho. Não, querido, você não está com problema não, você está em pecado. Descumpriu a ordenança é pecado, não é problema. Cuidado com a distorção, porque o inferno faz isso. O que o diabo quer é que você chame o pecado de problema e deixa ele ali no cantinho. Enquanto ele estiver ali no cantinho, você vai ser atormentado. E esse não é o plano de Deus, nem para mim, nem para a tua vida. Porque Jesus veio pagar preço de cruz e teve o sangue dele derramado para que a minha e a tua casa fosse salva por completo. E eu quero compartilhar com você rapidamente, porque a hora voa, né, pastor? A hora voa. Porque Jesus nos amou tanto que ele sabia o plano desde o princípio. Como eu disse, essa época de Saul era da lei, hoje nós vivemos o tempo da graça. Quando começou a graça? Quando Jesus foi enviado. Porque ele é que tira o pecado. Mas para haver perdão, precisa de arrependimento. Coisa que não aconteceu com Saul. E Deus tem ordenanças específicas para família. Eu falei de ordenanças dos 10 mandamentos para todo ser que vive nessa terra, todo ser humano. E aí Deus deu ordenanças específicas para família. Efésios 5, abre comigo. Efésios 5. Do verso 1 ao verso 6, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Ele se entregou, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe. Sabe o que é conversação torpe?
é conversa fiada, é conversa de escarnecedor, fofoca, falar da vida dos outros. Isso que é, nem conversação torpe faça parte da sua vida. Nem palavras vãs, nem cachorrices. Coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento ou que é idólatra tem herança no reino de Cristo. E porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem por causa da desobediência. E aí nós ouvimos às vezes muitas pessoas nos perguntarem: mas se Deus é amor, por que tem gente passando fome na África? Por que tem gente passando fome na Etiópia? Por que tem gente sofrendo? Você vai lembrar que eu li lá em Êxodo 20, que o pecado cometido, ele traz maldição até a 3ª e 4ª geração. Então vamos pensar, 3ª e 4ª geração. Meu pai, meu avô, meu bisavô, 3 gerações. Meu tataravô. Eu sei quem foi meu tataravô? Não sei. Eu sei a vida que levou minha bisavó? Não sei. E aí só Jesus pode nos purificar, porque está escrito que a maldição vai até a 3ª e 4ª geração, mas a obediência vai até 1000 gerações daqueles que obedecem os mandamentos do Senhor Deus. Olha a fidelidade, dá uma salva de palmas para o Senhor, querido. O que você está fazendo hoje é definir 1000 gerações abençoadas a partir de você. Você está abençoando a tua casa, a casa dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, tataranetos e lá, que eu não sei nem mais como é que chama lá na frente. São 1000 que você está abençoando quando você se posiciona. Você quer que a sua família reine? Se posiciona. Você quer reinar com Cristo e a sua casa reine com Cristo? Se posicione. Se você é o primeiro, dá glória a Deus, porque já começou. O Senhor é fiel. 1 Coríntios 3,10 diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo falando aos coríntios, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo levou o evangelho, outros regaram, fortaleceram, edificaram, porque o evangelho chegou até a nossa geração. Mas cada um veja aí como tem edificado a tua casa, que é templo do Espírito, e a tua casa, família, que Deus te deu como escola de relacionamento. Família é escola de relacionamento. E Efésios 5, vou só terminar a ordenança que o Senhor deu aos filhos dele para casa. Efésios 5 ainda, a partir do 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Mulheres se submetam por obediência.
Quem se submete por amor a Deus, se submete por obediência. E se submeter não é perder a identidade. É estar os dois olhando na mesma direção, é ter a mesma missão, é estar sob a missão. Não é ser capacho, não é deixar de ter opinião própria, não é nada disso. As coisas vêm sendo tão distorcidas, que tem mulheres que a gente vai explicar sobre submissão, até arrepia, porque não entende o que é. Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, os pais são os cabeças dos filhos. Filho sem direção vai dar ruim. Filho direcionado por celular, direcionado por iPad, porque é mais confortável, você tem mais tempo para fazer suas coisas. Os filhos são herança que o Senhor dá aos pais. É responsabilidade de pai e mãe ensinar no caminho, e não o caminho, mas junto com ele no caminho. E aí no Efésios 6, para a gente encerrar: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E repete: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem ordenança para todo mundo aqui. Para marido, para mulher, para filho, para pai. Quando a gente desobedece, acontece o quê? Separação, divórcio, contenda, partidarismo, divisão, fofoca, facção, tudo isso. Sabe por quê? Obras da carne. Obras da carne. O que Saul fez? A vontade da carne, dele. E não obedeceu na íntegra. Querido, Deus te trouxe nesse lugar porque quer a tua família inteira aos pés dele. Deus te trouxe nesse lugar para trazer ao teu coração a palavra da verdade. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Apocalipse 21. Abre comigo rapidamente. Apocalipse 21, verso 3, 4 e 7, eu vou ler com você. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Deus te trouxe aqui hoje, porque quer que a sua família seja vencedora. E se você está aqui, e ainda não tem uma experiência real com esse Deus que eu estou falando, Xarabás, ainda não tem essa paz que excede todo entendimento, que você quer, mas você ainda não tem. A palavra de Deus é clara, que é necessário crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é único, soberano, que Ele não divide a glória com ninguém, e pedir perdão pela idolatria, sim. O que é idolatria? Tudo aquilo que você reparte a glória de Deus com qualquer coisa. Não só imagem, qualquer coisa. Se o teu filho é mais importante na sua vida do que o seu Deus, é idolatria. É muito maior o entendimento. Idolatria é tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus no seu coração. E a gente precisa se arrepender. Senhor, me perdoa.
porque realmente eu não tinha entendimento. Um dia, a minha visão foi aberta, eu não tinha esse entendimento. Eu não tinha, porque eu não tinha acesso à palavra da verdade. E eu glorifico a Deus que me deu acesso à palavra da verdade. E as escamas foram tiradas dos meus olhos. E eu enxerguei a real e plena, verdadeira vontade de Deus. E Deus quer isso para você e para tua casa. Então, antes de orar, especificamente pela tua família, você que quer essa experiência com Jesus, às vezes você está afastado, às vezes você viveu aquilo que Saul viveu, você deu uma distanciada, mas hoje o Espírito Santo está te sacudindo. Filho, volta para casa, volta para casa, vem para casa do Pai, aqui é o seu lugar, volta para casa, volta para o centro da minha vontade. Se você quer voltar para o Senhor Jesus, ou crê no Senhor Jesus, mas ainda não confessou com a sua boca, e hoje você entendeu que é necessário a confissão, eu quero que você levante a sua mão assim, ó. Só levanta a sua mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Porque é para Deus que você está fazendo isso, querida. É Ele que pode trazer conforto ao teu coração. Só Ele pode trazer conforto ao teu coração. E aqui na frente estão os sacerdotes que o Senhor tem levantado, os ungidos do Senhor. Então dê um passo de fé. Você vai vir aqui e ser tocado pelo ungido do Senhor. Vem aqui receber uma oração, que eu vou estar orando aqui, e você vai orar junto comigo. Mas você que levantou a sua mão, vem aqui. Não tenha vergonha não, querido. Vergonha é não reconhecer. Vergonha é viver na mentira. Vergonha é viver no engano. Se entregar para o Senhor Jesus é algo mais glorioso que a gente pode fazer na vida. É algo mais maravilhoso que a gente pode fazer na vida. Só Ele pode te dar o conforto que você precisa. Só Ele pode te dar o real conforto. E você, querida, eu vou orar por você. O ungido vai te tocar, vai orar por você. E você agora vai repetir comigo assim, ó: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu não quero mais ser guiado pelos meus próprios pensamentos. Eu quero que o teu Espírito me direcione. Eu quero sentir essa paz que excede todo entendimento. Eu quero viver esse sobrenatural. O que as pessoas sentem da tua presença, eu quero mais. Eu quero mais. Você precisa querer, porque é pessoal, é individual. Para morar na eternidade, é individual. É você que toma a decisão. Vê aí como é que você está edificando, querido. Vê aí. Você que levantou a mão, não deixa passar o dia de hoje. Porque há 15 dias atrás o meu pai não estava perfeito de saúde. E quinta-feira eu enterrei ele. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não deixe para tomar a sua atitude amanhã. Tome a sua atitude hoje e venha ser tocado pelo ungido. E você precisa confessar com a boca. Você precisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o Espírito de Deus. Tenha o teu nome escrito no livro da vida. Você que está reconhecendo e confessando Jesus pela primeira vez, você vai falar aí para esse ungido do Senhor, e você vai declarar com a tua boca quem é o teu Senhor. Porque é só confessando que a gente alcança a misericórdia. Confesse, querido. Confesse. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio. E sinta Deus no seu coração como você nunca sentiu antes. Seja cheio. Que a sede da palavra venha impulsionar o seu coração a buscar mais, a querer mais de Deus, a se aprofundar na verdade.
Que esta realidade, a partir de hoje, seja instantânea no teu coração. Que ao acordar você queira Deus. Que ao levantar da cama você queira Deus. E que seja o primeiro lugar na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está reconhecendo Jesus. Os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Agora você que está fazendo a campanha pela tua casa, pela tua família, vem aqui na frente, rapidinho, que o tempo já vai. E nós queremos orar. Eu quero chamar o pastor Sebastião. Autoridade nesse lugar que o Senhor levantou, ungido, servo, para trazer vitória através dele para a tua vida, porque ele é autoridade nesse lugar. E que a tua família receba o melhor de Deus. Homens, a responsabilidade de levar a palavra da verdade é tua. É tua, homem. Está escrito: se você não cumpre a ordenança, a maldição chega. Deus é amor, mas Ele exige obediência. Venha, por favor, em nome de Jesus, pela tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós vamos orar por você. Mas nós vamos apresentar a nossa família no altar do Senhor. Muitas pessoas falaram que isso foi maravilhoso. Eu quero pedir ao Ministério Profético que suba lá para o finalzinho. Eu falei que nós iríamos fazer isso de novo. Subir, pode subir, bem lá atrás. Pode subir o Ministério Profético, nós vamos orar todos juntos. Você vai pegar o seu cartão, e já é campanha pela família, pela área financeira, qualquer coisa. Nós vamos orar por você. Preste atenção, você vai se prostrar no altar. Lembra que eu falei? Que quanto mais próximo do altar, melhor. Que ninguém fique isolado, porque a Bíblia fala que se isola, ele busca o seu próprio interesse. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa campanha, que se Jesus voltasse agora, eu tenho certeza que eu ia subir rapidinho. Que é uma presença de Deus incomparável. Mas só sente quem entra. Só sente quem aproxima. Quem se envolve. Palavra do bispo José Elias, não é minha não. Suba ao altar com a sua família. Ainda que você esteja sozinho, vem subindo e adorando. É a sua família que está. Pode subir o mais próximo possível. Pode subir. Vem, apresenta o Senhor, coloca de joelho, vai chegando e colocando de joelho. E nós vamos adorar o Senhor. E a sua campanha vai ter a resposta diante de Deus, sim. Você vai se prostrar, eu sei que você estava esperando isso. Prostra-te perante o altar do Senhor. Vai prostrando e adorando ao Senhor pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Vai adorando! Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. A sua campanha vai ter valia diante do Senhor. Nós abençoamos a sua casa, abençoamos a sua família, abençoamos o teu lar, abençoamos você por completo. Você não vem aqui à toa, você não vem aqui à toa. Recebe a sua vitória, recebe o teu milagre, recebe a tua cura, recebe a tua bênção, recebe de Deus. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. A sua família não será mais a mesma. A tua casa não será mais a mesma. O teu lar não será mais o mesmo. Em nome de Jesus, áreas da sua vida serão transformadas. O Senhor está olhando para você. Ei, você não está aqui em vão não, minha irmã. O Senhor contempla o teu coração. O Senhor contempla a tua vida.
Oh, Espírito de Deus, sonda cada coração, cada pai de família, cada mãe de família. Sonda o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o filho. Sonda, Senhor, áreas da vida que eles precisam de restauração, de transformação. Oh, adore. Jesus, teu nome é força, é adore. misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação Vai fundo em Deus, vai. Ele é poderoso. És tudo para mim, Ele é e poderoso. eu te adorarei. Espírito de Deus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto. Adore. Vai adorando na sua casa, pela sua família. Isso vai mudar a sua história. Isso vai mudar a sua história. Quanto mais profundo você for em Deus, mais a sua família vai ser restaurada. Quanto mais profundo você for, é áreas da sua vida que vão ser estabelecidas pelo poder de Deus. Você vai se levantar um pouquinho. Você que está aqui, coloca de pé, mas não sai do seu lugar, porque você vai abraçar um irmão que está do seu lado, e você vai chamá-lo para ir nas profundidades novamente ao Senhor. Quanto mais profundo, mais intimidade com Deus. Quanto mais profundo, mais intimidade com o Senhor. Abraça um irmão que está pertinho de você aí. Abraça uma irmã que está pertinho de você. Chama ela para as profundidades. Chama ela, vamos profundo em Deus. Vamos profundo. Olha para ele, olha para ela e fala: chama para ir profundo. Chama, e você vai começar a adorar o Senhor daqui a pouquinho de joelho, porque você foi numa profundidade tremenda, e é lá nas profundidades que há mistério. Quanto mais você for profundo em Deus, mais mistério com Deus tem para você, mais bênção de Deus para você, mais milagre de Deus para você. Prostremos diante do Senhor. Toda a igreja prostra-te perante a santidade de Deus. Ajoelhe perante a santidade do Senhor. Ajoelhe, até o profético também. Ajoelhe perante a santidade de Deus. E vai profundo. Vai profundo. Prostra-te perante a santidade de Deus. E vai falando em línguas estranhas. Vai profetizando. Vai dando glória a Deus, amém, aleluia. Vai sentindo a presença dEle. Vai falando em línguas estranhas. Libera esta língua que está travada de você. Libera esta língua travada. Libera esta língua. Libera. Vai profundo, sinta a presença dEle, sinta a unção, sinta o milagre. Veja Ele trabalhando onde você não consegue ir, onde você não vai, Deus vai. Libera esta língua, fale em línguas estranhas. Está com teu parente aí, teu esposo, abraça ele, abraça ela, abraça a tua esposa, abraça o teu filho, a tua filha, abraça o teu querido e vai junto. O milagre na sua casa, o milagre na sua família, o milagre de Deus sobre você. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, não. Nem a sua casa vai continuar da mesma maneira quando você veio. Sabe por quê? Porque os anjos estão trabalhando aqui, estão trabalhando lá. Áreas da sua vida serão transformadas pelo poder de Deus a partir de hoje. Receba a tua vitória familiar, receba a tua vitória conjugal, receba a tua vitória financeira, receba o milagre de Deus, receba o milagre de Deus a partir de agora. Sarabadalaba xarabá, sarabadalabás, ramachiriandalaba suricandalabás, ramadalabás.
Eu sinto a presença dele aqui. E poderia virar a noite inteira com a presença dele, mas nós estamos limitados ao tempo. E você vai colocar de pé e vai levantar as tuas duas mãos lá no alto. E vamos para o nosso ato profético. Terça-feira que vem tem mais. Você vai vir, você vai retornar, vai trazer a sua casa, vai trazer a tua família. Sabe por quê? Porque os caminhos estão abertos para isto. Os caminhos estão abertos para você hoje. Então você que vem buscar o teu milagre, a tua cura, a tua vitória, levanta as tuas duas mãos lá no alto, levanta, porque isto é real, isto é verdadeiro, isto é profético. Lá no mundo espiritual, pensa no teu milagre e fecha as tuas duas mãos. Puxa para baixo, puxa. Dá um abraço bem forte e fala com ela: eu sou o teu dono, eu sou a tua dona, e não abro mão. Agora, se você crê que este é o melhor da sua casa, da sua família, do seu lar, das áreas da sua vida, joga as duas mãos ao alto e aplauda o Senhor. É o melhor da sua casa.